Capítulo 271. Cadáver divino. Sob o céu noturno, a densa floresta estava repleta de sombras sinistras. Árvores altas projetavam longas sombras no chão, entrelaçando-se e sobrepondo-se como demônios com garras e presas, fazendo o coração disparar. Buben já se acostumara a esse cenário há muito tempo. Após deixar a cidade flutuante, voou sem hesitar. Logo, uma grande torre mágica surgiu à vista. A torre tinha mais de 500 metros de altura, seu corpo de uma cor pálida e fantasmagórica como ossos, emitindo um brilho frio e sinistro sob o luar. Era sua torre mágica Kambu. Assim que retornou à torre, um subordinado veio relatar: Lord Buben, Lord Matiko aguarda no salão de recepção. Buben assentiu inexpressivamente, dispensou o subordinado e se teletransportou para o salão de recepção. Assim que entrou, viu Matiko sentado preguiçosamente no sofá, segurando uma xícara com um líquido vermelho como sangue, bebendo calmamente. A seus pés jazia uma mulher de pele pálida e sem sangue, cuja vida já se fora. Buben franziu a testa ligeiramente. Se quiser beber sangue, vá procurá-lo lá fora. Não fique sempre atacando os servos da minha torre. Matiko riu com vontade. Não seja tão mesquinho. Você sabe como o povo viro é requisitado. Cheguei um pouco atrasado, e os novos viro que chegaram à cidade de todas as coisas já estavam ocupados. Precisei ir à sua casa para um pequeno presente. Mas, para ser sincero, o sangue viro aqui parece mais saboroso do que em qualquer outro lugar. Buben não se importava muito com a morte de um servo humilde. Bufou e deixou o assunto de lado, caminhando para se sentar em frente a Matiko, com o rosto inexpressivo. O que você quer? Ouvi dizer que Lord Voodoo convocou? Sim. Era sobre o assunto de Ishi. A morte de Ishi causou um rebuliço no trono negro. Afinal, ninguém esperava que Ishi fracassasse. Antes disso, todos pensavam que conquistar um plano selado por 2000 anos seria moleza. Na época, Matiko também invejara a sorte de Ishi. Quem imaginara que terminaria assim? Buben zombou com desprezo. Um inútil que não consegue nem lidar com uma tarefa pequena, por que deveríamos nos importar? A Aliança Estelar não vai fazer nada a respeito. A Aliança Estelar agora é uma afiliada do Códice da Sabedoria. A menos que estejam preparados para travar uma guerra contra o Códice da Sabedoria, não podem fazer nada a curto prazo, disse Buben friamente. Só uma facção de magos de terceira categoria. Deixe-os aproveitar seu momento de glória por enquanto. Encontraremos uma chance de lidar com eles mais tarde. Temos assuntos mais importantes em mãos. Matiko sabia que estavam prestes a chegar ao ponto e se animou. O que é? Nosso pai quer que entremos neste plano e tragamos algo de volta. Buben assinou com a mão no ar, e uma série de coordenadas de plano apareceu. O pai de Buben era Voodoo. Sabendo que era uma ordem de Lord Voodoo, a expressão de Matiko tornou-se ainda mais séria. O que é? Buben hesitou por um momento antes de dizer: um cadáver divino. No topo da torre do Mago da Luz Estelar, Sunan estava sentado de pernas cruzadas ao lado da poça elemental, com os olhos fechados. Após um tempo indeterminado, uma forte onda de partículas de energia irrompeu de seu corpo, durando um tempo antes de finalmente se dissipar. Alguns minutos depois, Sunan abriu os olhos lentamente, com o rosto repleto de alegria. Liquefação nível 3. Levara quase 270 anos desde que se tornara um mago nível 3 para finalmente alcançar a liquefação nível 3. No geral, seu progresso foi mais ou menos como ele esperava. Nesse ritmo, posso definitivamente atingir o nível 3 de cristalização em 500 anos. Sunan assentiu para si mesmo. Essa velocidade já era bastante rápida. Magos comuns também podiam acelerar seu cultivo absorvendo a energia divina dos núcleos elementais, mas nenhum tinha condições tão convenientes quanto ele. Caçar gigantes elementais sozinho levaria muito tempo. Somente aqueles com origens e apoio poderosos, como os descendentes de espíritos verdadeiros, poderiam ter as mesmas condições. Infelizmente, a energia divina que absorvo diariamente já está saturada.
Caso contrário, o crescimento da minha condensação mental seria ainda mais rápido. Foi por esse motivo que Sun An listou os núcleos elementais excedentes para outros magos da Aliança Estelar trocarem. Através dos canais de troca do Códice da Sabedoria e da Cidade de Todas as Coisas, a Aliança Estelar podia comprar grandes quantidades de pó elemental. Pode-se dizer que, se Sun An tivesse mais tempo e energia, poderia sintetizar núcleos elementais suficientes para todos os magos da Aliança Estelar usarem livremente. Se fosse esse o caso, levaria apenas alguns milhares de anos para a Aliança Estelar cultivar um grande número de magos de segundo e terceiro níveis. Claro, isso era apenas uma ideia. Sun An não tinha tanto tempo. Além do cultivo, aprimorar a Torre dos Magos também consumia uma quantidade significativa de sua energia e tempo. Felizmente, a Torre dos Magos da Luz Estelar já havia sido totalmente aprimorada. Torre dos Magos. Nível da Luz Estelar. Grande. Energia restante atual. 93,22%. Capacidade de energia. 50%/50%. Vida auxiliar inteligente. Espírito da Torre 1, aprimorado. Espírito da Torre 2, aprimorado. Espírito da Torre 3, aprimorado. Instalações. Piscina elemental, super grande/aprimorado, anel flutuante, sistema central de transmissão de energia cristalina, área residencial, área de armazenamento, área experimental, área de prática, área de meditação, área de cultivo, servos. Golems de argila 1000, sprites da água 850, fadas das flores 1046, dispositivos de proteção. Campo de energia protetor do labirinto, super grande/aprimorado, dispositivos de combate, torres de encantamento tipo terceiro 300, canhões de desintegração tipo terceiro 30, canhões de plasma tipo segundo 10, canhões de pulso tipo segundo 1, exército de golems de adamantina 10.000, lordes marionetes 300, marionetes secretas e 50, golems de aço das sombras 30, golems adamantinos 20, golems supremos 5. Ao aprimorar a Torre do Mago da Luz Estelar, Sun An já havia investido recursos no valor de mais de 1 milhão de pedras mágicas de alto grau. Se não fosse pelo longo período de mais de 200 anos, mesmo com o menor custo de sintetizar pedras mágicas na Aliança Estelar, esse nível de despesa teria sido suficiente para levar a Aliança Estelar à falência. É fácil imaginar o quão surpreendente seria o custo de construir uma grande torre do zero. Uma parcela significativa do custo foi gasta na atualização dos canhões de plasma e canhões de pulso. No entanto, os resultados foram muito satisfatórios. Sun An realizou testes, e o poder do canhão de plasma tipo segundo foi suficiente para matar facilmente um mago de vaporização comum de terceiro nível. O poder do canhão de pulso tipo segundo era ainda mais formidável, capaz de reduzir o mago de cristalização de terceiro nível a cinzas com um único tiro. De modo geral, diante do grande poder de fogo de uma torre de magos, mesmo um poderoso mago de cristalização de terceiro nível só teria a opção de fugir em pânico. O poder de fogo da Torre de Magos da Luz Estelar, após ser aprimorado, superava em muito o de torres de magos comuns, capazes de lidar facilmente com qualquer mago abaixo do nível espírito verdadeiro, até mesmo impedindo-os de escapar. No entanto, era raro um mago de terceiro nível ser tolo o suficiente para desafiar sozinho uma grande torre de magos. Magos de terceiro nível geralmente tinham suas próprias torres de magos, embora de níveis variados. No entanto, o aprimoramento do poder de fogo adicionou um fardo significativo ao consumo de energia da torre de magos. Durante o processo de aprimoramento, Sun An, como de costume, reforçou a reserva elemental e o campo de energia protetor do labirinto. No entanto, devido às limitações da própria Torre de Magos, o reforço não foi tão significativo. Ele já havia começado a considerar a possibilidade de adquirir um cristal de fonte elemental e, em seguida, fabricar uma fornalha elemental simplificada. Como um dispositivo de suprimento de energia para a cidade flutuante, a fornalha elemental podia fornecer muito mais energia do que uma poça elemental, e as duas nem sequer estavam no mesmo patamar.
Mesmo uma fornalha elemental simplificada podia fornecer muito mais energia do que uma poça elemental, potencialmente resolvendo completamente os problemas de energia da Torre do Mago da Luz Estelar. O único problema era que os cristais de fonte elemental eram difíceis de obter. Estes só podiam ser dropados por gigantes elementais anciões. Após a morte de um gigante elemental ancião, havia uma certa probabilidade de seu corpo se condensar em uma essência, que era o cristal de fonte elemental. Quanto mais forte o gigante elemental ancião, maior a probabilidade de formar um cristal de fonte elemental após a morte. Mesmo um gigante elemental ancião recém-ascendido tinha a força equivalente a um mago de cristalização de segundo nível. Em seu plano natal, o plano elemental, mesmo um mago de vaporização de terceiro nível poderia não ser páreo para eles. Se fosse um gigante elemental ancião que tivesse ascendido por milhares de anos, seu poder poderia atingir o nível de vaporização de terceiro nível ou até mesmo cristalização. No plano elemental, estimava-se que apenas o mago do espírito verdadeiro poderia matar tal existência. A chave era que os anciões gigantes elementais geralmente viviam nas profundezas dos espaços elementais, cercados por um grande número de gigantes elementais e espíritos elementais. Para matá-los, seria preciso primeiro lidar com os lacaios ao redor. Se estivesse em outro plano, Sunan poderia facilmente pilotar a Torre do Mago da Luz Estelar para destruí-los. No entanto, o espaço elemental era diferente. A atividade energética ali já era extremamente alta, beirando a violência. Uma torre de mago, sendo uma fonte de energia tão massiva, entrar nela inevitavelmente desencadearia uma explosão de energia, levando à rejeição de todo o espaço elemental. Por exemplo, no espaço elemental do relâmpago, se uma torre de mago entrasse, sem dúvida seria continuamente atingida por incontáveis raios. Provavelmente seria consumida pelos raios sem fim antes de atingir as profundezas do espaço elemental, levando à sua destruição. O mesmo princípio se aplica a construções de guerra, mas a rejeição que enfrentam é mais fraca. No entanto, sua força inerente não é alta, então o resultado não seria diferente. É justamente por isso que os cristais de fonte elemental são tão preciosos e raros. É uma pena que a lista de recursos do Codex of Wisdom para organizações afiliadas não inclua cristais de fonte elemental. Caso contrário, seria muito mais fácil comprá-los diretamente com pedras mágicas. Balançando a cabeça, Sunan controlou seus pensamentos e verificou os registros de controle da Torre dos Magos. Descobriu que Liz havia deixado uma mensagem 5 dias antes, dizendo que Tanner queria vê-lo. Tanner, Os olhos de Sunan piscaram. Desde a viagem à cidade de todas as coisas, a atenção de Tanner para com ele havia aumentado visivelmente. Ele não escondia mais sua identidade e representava ativamente a sociedade de todas as coisas para estabelecer relações comerciais com a Aliança Estelar. Ele até mesmo fornecia informações gratuitas ocasionalmente, demonstrando plenamente a boa vontade da sociedade de todas as coisas. Sunan naturalmente aceitou essa boa vontade com um sorriso. Estabelecer relações com a sociedade de todas as coisas beneficiaria ao desenvolvimento da Aliança Estelar. Mais importante ainda, a sociedade de todas as coisas, sendo uma força neutra que só queria cuidar da própria vida, não representava nenhuma ameaça ou segundas intenções. Saindo do último andar, Sunan encontrou Lizzie. Vale ressaltar que Lizzie construiu com sucesso seu terceiro cristal de talento 20 anos atrás, tornando-se a segunda maga de terceiro nível na Aliança Estelar, depois de Sunan. Ao contrário de sua forma espectral, Lizzie agora precisava dedicar a maior parte do tempo ao cultivo e tinha pouca energia para lidar com tarefas administrativas. Como um assistente competente, Adriel também precisava se concentrar em seu cultivo. Assim, após remodelar seu corpo, Lizzie vinha conscientemente cultivando assistentes para lidar com várias tarefas triviais. Agora, ela só precisava lidar com os assuntos importantes, delegando o resto aos seus numerosos assistentes. Onde está Tanner? Ele está na cidade do Lago das Sombras, disse Lizzie.
Eu disse a ele que você estava em reclusão e que o horário exato do seu surgimento era desconhecido. Sugeri que ele voltasse, mas ele insistiu em esperar aqui por você. Sunan arqueou uma sobrancelha. Ele disse sobre o que quer me ver? Lizzie balançou a cabeça. Ele disse que te contaria quando te visse. Ao ouvir isso, Sunan assentiu e não disse mais nada. Ele e Lizzie seguiram direto para a cidade do Lago das Sombras. Logo, os dois encontraram Tanner. Saudações, Lord Sunan, disse Tanner com um sorriso largo. Já que você saiu do isolamento, presumo que tenha feito alguns avanços. Sunan não escondeu nada e assentiu francamente. De fato, fiz alguns avanços. Embora já esperasse por isso, Tanner não pôde deixar de ficar secretamente surpreso quando Sunan confirmou. A velocidade de seu aumento de força era comparável, e até superava, a dos descendentes dos espíritos verdadeiros. Tenho algumas informações que posso oferecer como um pequeno presente para parabenizá-lo pelo seu avanço. Sunan sorriu levemente. Estou todo ouvidos. Tanner ficou sério. Senhor Sunan, o senhor deve estar familiarizado com o reino da verdade, certo? Sunan assentiu calmamente. O reino da verdade, também conhecido como plano das leis, é um lugar sagrado onde os magos contemplam as leis do universo. Quase todos os magos espíritos verdadeiros passam a maior parte do tempo lá, meditando sobre as leis em busca de avanços. É por isso que magos espíritos verdadeiros raramente são vistos no multiverso. Além dos magos, há outro grupo que também passa muito tempo no reino da verdade. Os deuses, que também detêm o poder das leis. Para competir pelos recursos do reino da verdade, magos e deuses frequentemente se envolvem em batalhas lá. Na maioria dos casos, os deuses permanecem em seus reinos divinos e raramente descem a um mundo material. E quando estão em seus reinos divinos, são difíceis de matar. Portanto, exemplos bem-sucedidos de assassinatos de deuses no multiverso não são comuns. O reino da verdade é a exceção. Nem torres de magos, cidades flutuantes ou reinos divinos podem entrar no reino da verdade. Assim, a dificuldade de matar um deus no reino da verdade é bastante reduzida. O reino da verdade pode ser considerado o lugar em todo o multiverso onde a maioria dos deuses cai. A maior parte dos materiais de pesquisa dos deuses para magos vem do reino da verdade. Na verdade, não muito tempo atrás, magos espíritos verdadeiros da Aliança Azul Profundo, do Códice da Sabedoria, do Trono Negro e dos Espíritos Selvagens, entre outras grandes facções de magos, uniram forças para emboscar um deus no reino da verdade e o mataram com sucesso. A expressão de Tanner tornou-se solene. No entanto, devido à intensa resistência do deus enquanto ele morria, uma turbulência espacial foi desencadeada, fazendo com que o cadáver divino fosse varrido e seu paradeiro desconhecido. Só recentemente a localização do cadáver divino foi descoberta. Ele caiu em um plano separado e infectou todas as criaturas de lá, transformando-as em monstros. Capítulo 272. O Monarca da Morte Venenosa, a maior vantagem da Aliança Estelar, cadáver divino. Lizzie ficou ligeiramente comovida. Cadáveres divinos eram mais raros que divindades. Além disso, para alguém cair no mundo material, a probabilidade era ainda menor do que a de um mago espiritual verdadeiro ser morto por um mago de nível 3. Sunan, no entanto, tinha uma expressão peculiar. Em sua memória, a centelha inicial da Guerra Civil dos Magos parecia ser um cadáver divino. Qual divindade caiu? O Monarca da Morte Venenosa. O coração de Sunan disparou. Isso mesmo, era este. O cadáver divino que desencadeou a Guerra Civil dos Magos em sua memória era de fato o Monarca da Morte Venenosa. Mas ele se lembrava claramente de que a queda do Monarca da Morte Venenosa deveria acontecer mais de 300 anos depois. Como poderia ter acontecido agora? Será que sua chegada causou uma mudança na linha do tempo? Sunan estava tomado por dúvidas e incertezas. Embora ainda estivesse longe do nível de um mago espiritual verdadeiro e não pudesse influenciar os acontecimentos no reino da verdade, um único prego poderia derrubar um império.
Muitos eventos importantes frequentemente decorriam de detalhes insignificantes. Talvez fosse porque ele havia defendido o continente luz estelar, e as camadas da influência se acumularam, levando à queda prematura do monarca da morte venenosa. Pensando nisso, Sun-An não pôde deixar de sentir uma mistura de diversão e exasperação. Em qual plano o cadáver divino caiu? Perguntou Sun-An. O plano da terra cristalina. Um traço de tristeza passou pelo rosto de Tamir. O plano da terra cristalina era originalmente um plano árido e pobre em recursos. Os habitantes da terra cristalina que viviam lá eram uma raça fraca, sem sequer a força de um mago. No entanto, o aparecimento do monarca da morte venenosa infectou todas as criaturas do plano, transformando-as em seres altamente tóxicos com poder enormemente aumentado, mas elas também perderam a razão, tornando-se máquinas de matar irracionais. Todo o plano cristalino da Terra é agora um inferno. Uma divindade maligna, afinal, disse Sun-An, nada surpreso. Pelo nome da divindade, ficava claro que o domínio do monarca da morte venenosa era veneno e morte. Seus servos divinos, adoradores e criaturas divinas eram, em sua maioria, mortos-vivos altamente tóxicos. Embora o monarca da morte venenosa fosse uma divindade fraca, ocupando o penúltimo lugar entre as divindades, apenas um pouco mais forte que uma divindade menor, ele ainda era uma divindade. Não foi surpresa que o poder divino que escapou após sua morte contaminasse um pequeno avião. Divindades eram notoriamente poluidoras. Porque o mago espiritual verdadeiro que matou o monarca da morte venenosa não recuperou o cadáver divino? Perguntou Lizzie, curiosa. Não tenho certeza, Tanner hesitou por um momento antes de continuar. Ouvi dizer que surgiram algumas complicações durante a emboscada. Alguém estava insatisfeito com o plano original de distribuição. Então, após alguma discussão, os magos espirituais verdadeiros decidiram que suas respectivas facções de magos enviariam pessoas ao plano terreno cristalino para competir pelo cadáver divino, enquanto eles próprios permaneceriam como espectadores. O canto da boca de Sun-An se contraiu. Fiel ao estilo dos magos espirituais verdadeiros, eles evitavam o risco de morte, fazendo seus subordinados lutarem entre si, e mesmo que alguns magos morressem, eles não sentiriam o menor remorso. Um cadáver divino de uma divindade fraca valia muito mais do que alguns magos de nível baixo. Tanner olhou para Sun-An e continuou. O Códice da Sabedoria também está determinado a obter o cadáver do monarca da morte venenosa. Em breve, eles informarão suas organizações afiliadas e os convocarão para entrar no plano cristalino da Terra em busca do cadáver divino. O Lord Sun-An deve se preparar com antecedência. A expressão de Sun-An tornou-se contemplativa e, depois de um tempo, ele recobrou a razão, acenando com um sorriso para Tamir. Entendo, obrigado pela informação. De nada. Fico feliz que a informação tenha sido útil para você. Sabendo que Sun-An estaria ocupado, Tanner levantou-se com tato para se despedir. Observando Tanner partir, os olhos de Sun-An brilharam pensativos. A informação sobre o cadáver divino certamente não lhe fora dada apenas. Outras facções de magos com boas relações com a cidade de todas as coisas provavelmente também haviam recebido a notícia. Ainda assim, o favor da cidade de todas as coisas deve ser reconhecido. Saber de algo alguns dias antes permitiu uma melhor preparação. O que você planeja fazer? As palavras de Lizzie tiraram Sun-An de seus pensamentos. Sun-An deu de ombros e disse, não temos escolha, temos que participar. Uma das obrigações das organizações afiliadas ao Codex da Sabedoria era atender aos seus chamados de guerra quando necessário. Recusar-se sem um motivo válido resultaria no término da relação de afiliação. Portanto, a Aliança Estelar definitivamente participaria dessa operação. No entanto, Sun-An não se opunha particularmente à ideia. Para ser honesto, o cadáver divino não tinha muita importância para ele, pelo menos não agora. Mesmo que um cadáver divino fosse colocado em suas mãos, seu maior uso seria absorver a energia divina que continha. No entanto, ele já tinha energia divina suficiente.
Além disso, o máximo que ele poderia fazer seriam alguns experimentos com pouca utilidade prática, apenas satisfazendo sua curiosidade. Para estudar um cadáver divino, era necessário o poder como pré-requisito. Um cadáver divino só poderia ser mais útil nas mãos de um mago espiritual verdadeiro. Além disso, com tantas facções de magos de olho no cadáver divino, mesmo que Sun Quan tivesse a intenção de competir por ele seria impotente. Seria melhor aproveitar a oportunidade para adquirir recursos do Códice da Sabedoria e treinar suas forças. A Aliança Estelar havia vivenciado apenas uma guerra de planos até então, que foi o conflito com o plano da Maré do Lobo. Sua experiência em guerras de planos ainda era muito limitada. Para considerações futuras, eles precisavam treinar mais. Essa busca pelo cadáver divino inevitavelmente levaria a conflitos com outras facções de magos, tornando-se uma excelente oportunidade. Além disso, como ele sabia que essa expedição ao cadáver divino era a fonte da guerra civil dos magos, ele queria observá-la de perto para se preparar melhor para o futuro. Com esse plano em mente, Sun Quan se virou e perguntou: como foi o teste da Fortaleza da Luz Estelar? Correu muito bem. Ao mencionar isso, o rosto de Lise se iluminou com um sorriso. O desempenho foi como prevíamos. Comparei com a torre branco-prateada que compramos do Códice da Sabedoria. Nossa Fortaleza da Luz Estelar, tanto em desempenho quanto em poder de combate, está no mesmo nível da torre branco-prateada, e até a supera em poder de fogo. Como ela se compara a uma pequena torre de mago? Se 7 fortalezas da luz estelar funcionarem juntas, elas devem ser capazes de se igualar a uma pequena torre de mago padrão, sem aprimoramentos. E quanto ao custo? O custo é 1/5 de uma pequena torre de mago padrão. No entanto, considerando que muitos materiais necessários para construir uma pequena torre de mago são bastante raros e difíceis de obter, além do custo de tempo, construir uma fortaleza da luz estelar é, na verdade, mais econômico. Verdade, mas as torres de mago têm muitas funções que as fortalezas da luz estelar não conseguem realizar, como a travessia de planos e o efeito de ativação de partículas de energia na reserva elemental. Em resumo, a Fortaleza da Luz Estelar e as Torres dos Magos têm suas vantagens e desvantagens, e ambas são insubstituíveis. Assim como um exército qualificado precisa ter diversidade, com comandantes ousados e um grande número de soldados. Quantas fortalezas da luz estelar foram construídas até agora? Perguntou Sun Quan. 53. Sun Quan assentiu levemente. Chega por enquanto, mas não interrompa a construção. Precisamos construir mais fortalezas da luz estelar. Entendo. Quem trocou pelas 4 torres de mago na lista de troca? Varinha, rosa e facado. A que sobrou ainda não foi trocada, mas eu verifiquei, e Shiman e Cole estão quase acumulando pontos de contribuição suficientes. A última torre de mago provavelmente será trocada por um deles. Perfeito, todos os donos das torres de mago precisam participar desta operação. Certo. Como está o progresso das novas torres de mago? Atualmente, 3 pequenas torres de mago estão sendo construídas simultaneamente, e estima-se que leve mais 12 anos para ser concluída. 12 anos, é bem rápido. Sun Quan assentiu, satisfeito. Para uma facção de magos normal, os magos coletam recursos para construir torres de mago. No entanto, na Aliança Estelar, Sun Quan decidiu que a Aliança Estelar construiria as torres de mago e as colocaria na lista de trocas para seus magos. Dessa forma, reduziria significativamente o tempo que seus magos levam para construir torres de mago, aumentando rapidamente a força da Aliança Estelar. O preço de troca era, na verdade, menor do que o valor real das torres dos magos. A diferença de custo era suportada pela Aliança Estelar. No entanto, desde que pudesse aumentar rapidamente a força da Aliança Estelar, Sun Quan sentia que esse custo era insignificante. Afinal, a Aliança Estelar poderia extrair lucros substanciais por meio da síntese de pedras mágicas, então essa pequena perda não era nada. Se seguissem o caminho normal de desenvolvimento de uma facção de magos, seria incerto quando se tornariam uma grande facção.
A Guerra Civil dos Magos estava se aproximando e não havia tempo para a Aliança Estelar se desenvolver em ritmo lento. Eles precisariam usar alguns meios para acelerar seu desenvolvimento. No plano de Sun-An, uma vez que ele atingisse a cristalização de terceiro nível e não precisasse mais absorver energia divina, os núcleos elementais que ele sintetizasse poderiam ser usados inteiramente para abastecer seus magos. Nesse momento, reduzir os pontos de contribuição necessários para a troca de núcleos elementais aumentaria significativamente a velocidade de crescimento da força de seus magos. Em algumas centenas ou milhares de anos, o número de magos de segundo nível na Aliança Estelar certamente aumentaria drasticamente. A notificação do Códice da Sabedoria chegou mais rápido do que o esperado. No terceiro dia após receber a informação de Tanner, Cyril veio entregar a convocação do Códice da Sabedoria. A operação está marcada para daqui a 3 dias. Nesse momento, nossas forças principais e os exércitos de todas as organizações afiliadas entrarão no plano terreno cristalino. O portal para transporte de tropas ficará aberto por 24 horas, após o qual o plano terreno cristalino entrará em estado de bloqueio, e ninguém poderá entrar ou sair. Após entregar a convocação, a expressão séria de Cyril relaxou e ele sorriu. Esta convocação veio de repente. Como compensação, todas as organizações afiliadas participantes terão suas taxas de afiliação isentas por um determinado período, com base em sua escala e força. Por exemplo, a Aliança Estelar, se participar da operação, não terá que pagar taxas ao Códice da Sabedoria pelos próximos 20 anos. 20 anos, o que equivale a 10 milhões de pedras mágicas de grau inferior. Essa compensação era, em essência, a recompensa pelo envio de tropas. Francamente, esse valor não era particularmente alto. Uma guerra um pouco mais intensa poderia resultar em perdas para a Aliança Estelar que excederiam em muito esse valor. Tanto Sun-An quanto Lizzie sabiam que o Códice da Sabedoria não tentaria enganá-las com uma quantia tão pequena, então permaneceram em silêncio, esperando Cyril continuar. De fato, Cyril então disse: além disso, se algum fragmento do cadáver divino do Monarca da Morte Venenosa for encontrado no plano terreno cristalino, a recompensa será determinada com base no tamanho e na parte do fragmento. A expressão de Sun-An mudou. Fragmentos do cadáver divino. Cyril assentiu. Quando o cadáver do Monarca da Morte Venenosa caiu no plano terreno cristalino, ele já estava em estado de fragmentação. Os fragmentos estão espalhados por todo o plano, razão pela qual o plano terreno cristalino foi infectado tão rápida e completamente. Sun-An entendeu. A decisão dos magos espirituais verdadeiros de enviar tropas ao plano para competir pelo cadáver divino provavelmente foi influenciada por esse fator. Coletar fragmentos do cadáver divino em todo o plano exigiria um número significativo de pessoas. Quais facções de magos estão entrando no plano terreno cristalino? Sun-An perguntou após um momento de reflexão. Cyril respondeu: a maioria das principais facções de magos está participando, juntamente com 17 facções de magos de segundo nível, incluindo a Baleia Rei do Mar, a Torre da Corda Negra e a Máscara Pálida. Um dos padrões reconhecidos para uma facção de magos de segundo nível é ter um mago espiritual verdadeiro. Claramente, os magos espirituais verdadeiros por trás dessas mais de 10 facções de magos de segundo nível estavam envolvidos na emboscada ao Monarca da Morte Venenosa. Quanto às facções de magos de terceiro nível e inferiores, provavelmente eram organizações afiliadas ao Códice da Sabedoria. A Aliança Estelar, com sua força atual, dificilmente poderia ser considerada uma facção de magos de terceiro nível, ainda ficando atrás de facções de terceiro nível já estabelecidas, como as Tale Construct. Sem mencionar as facções de magos de primeiro e segundo nível. Participar de uma guerra que reuniu tantas facções de magos de primeiro e segundo nível seria um teste significativo para a Aliança Estelar. Depois que Cyril partiu, Lizzie expressou suas preocupações. Os riscos desta operação são consideráveis. Sun-An deu um leve sorriso. Os riscos são realmente significativos, mas não tão altos quanto você pensa. Lizzie lançou-lhe um olhar perplexo.
Depois de anos trabalhando juntos, ela entendeu rapidamente. Você tem um plano? Sunan deu um sorriso significativo e disse lentamente. Todas as facções de magos têm apenas 24 horas para transportar suas tropas. Em tão pouco tempo, nenhuma facção de magos pode enviar todas as suas forças principais para o plano terreno cristalino. Elas podem enviar apenas uma pequena parte. A expressão de Lizzie mudou. Com um tempo limitado para o transporte de tropas, a chave seria quem tivesse a maior eficiência na construção e uso de portais. Mesmo entre as principais facções de magos e as menores, a diferença nesse aspecto não seria tão grande quanto a diferença em sua força real. Isso poderia, sem dúvida, diminuir a disparidade de poder entre as facções de magos. No entanto, isso por si só não explicaria a atitude confiante de Sunan. Deve haver algo mais. Após um momento de reflexão, os olhos de Lizzie se iluminaram ao se lembrar de algo. Ela se lembrou de como Sunan fizera a cidade da estrela cadente desaparecer no ar. Sunan percebeu a compreensão dela e sorriu. Sim, ele tinha o cubo mágico. Ele podia armazenar marionetes no cubo mágico e transportá-las através do portal para o plano terreno cristalino. O cubo mágico tinha um total de 100 compartimentos, cada um capaz de armazenar até 99 marionetes do mesmo tipo, totalizando 9.900 marionetes de uma só vez. Em 24 horas, ele poderia fazer centenas de viagens entre os dois planos. Transportar todas as marionetes da Aliança Estelar para o plano terreno cristalino seria mais do que suficiente. Este era seu maior triunfo e a maior vantagem da Aliança Estelar sobre outras facções de magos. Capítulo 273. A batalha começa. A vasta e infinita terra devastada se estende até o horizonte, com ventos ferozes uivando e devastando a terra. O céu vermelho sangue obscurece quase completamente o sol poente. A terra marcada é atravessada por fissuras profundas, por onde flui um líquido verde doentio, emitindo ondas de fumaça azul esverdeada. Até onde a vista alcança, a planície desolada é pontilhada por apenas algumas árvores murchas e inúmeras criaturas horríveis, com seus corpos apodrecidos e pele cinza-ferro, vagando por aí. No alto do céu, 6 imponentes torres de magos estão suspensas. Sunan e Lizzie flutuam lado a lado no topo de uma das torres, com vista para a paisagem infernal abaixo. Todo o plano foi erodido e infectado. Lizzie se maravilha com o poder aterrorizante das divindades. Apenas um cadáver divino pode transformar um plano inteiro nesse estado medonho. Divindades são de fato como vírus. Sunan libera sua energia mental, sentindo o ambiente ao redor. A concentração de partículas de energia é muito alta, e seu nível de atividade é muito maior do que no continente luz estelar, provavelmente devido à influência de poder divino. No entanto, essas partículas de energia estão infectadas com toxinas, e absorvê-las danificaria o corpo. A concentração de toxinas no ar também é muito alta. Mesmo os cavaleiros provavelmente só conseguem sobreviver por alguns dias neste ambiente, no máximo. Lizzie franze a testa. Isso é problemático. A capacidade de combate sustentado do exército provavelmente será significativamente afetada. Antes de entrar no plano cristal da Terra, Sunan e Lizzie previram tais condições, mas não esperavam que a situação fosse muito pior do que imaginavam. Felizmente, a principal força do exército que entra no plano cristal da Terra é a tropa Golem, que é imune a toxinas e mais adequada para combate e sobrevivência neste ambiente. Quanto aos cavaleiros rúnicos mágicos, eles só podem se revezar para descansar e se recuperar dentro das torres dos magos. Sem as torres dos magos para apoio logístico, é impossível sustentar um combate prolongado neste ambiente, suspira Lizzie. Como as partículas de energia do plano não podem ser absorvidas, a única maneira de se recuperar é através das poças elementais dentro das torres dos magos. Caso contrário, após algumas batalhas intensas, todo o exército ficaria praticamente paralisado. O tempo é essencial. Vamos começar a construir os portais dos planos. Com um aceno de mão, Sunan invoca 9.900 golems do cubo mágico, que aparecem no deserto e começam a eliminar os monstros ao redor.
Ao mesmo tempo, vários magos e aprendizes de mago voam das torres dos magos, pousando no chão para começar a construir os portões do avião. Em apenas 2 horas, 3 grandes portais de plano são concluídos. O vasto deserto é subitamente adornado com 3 portais gigantescos. Logo em seguida, enormes fortalezas da luz estelar e frotas de naves voadoras emergem dos portais. Cada fortaleza da luz estelar e cada frota carrega milhares de cavaleiros rúnicos mágicos e golems de argila. À medida que as fortalezas da luz estelar e as frotas voadoras param, os cavaleiros rúnicos mágicos e os golems de argila desembarcam, começando a nivelar o solo e montar acampamentos. Enquanto isso, Sunan começa a se deslocar de um lado para o outro pelos portais de plano, usando o cubo mágico para transportar mais marionetes. Com o passar do tempo, mais e mais portais de plano são construídos, e o exército da Aliança Estelar avança por eles a cada segundo que conta. Quando a 24ª hora chega ao seu último segundo, os portais de plano tremem repentinamente, depois se retorcem violentamente e se dissipam no ar. No mesmo instante, Sunan sente intensamente uma restrição invisível envolvendo todo o plano. Claramente, os magos espirituais verdadeiros lá fora começaram a selar todo o plano. Esta batalha especial pelo cadáver divino começou oficialmente. Quantas tropas foram transportadas? Pergunta Sunan. Lizzie olha para a lista em sua mão e diz: um total de 53 fortalezas da luz estelar, 13 frotas voadoras e 2 tropas de golem. Após o fim do bloqueio aéreo, a Aliança Estelar começou a expandir suas forças militares. Com amplos recursos, esse processo foi muito tranquilo. Isso é particularmente evidente na tropa de golem. Ao formar a tropa de golem inicialmente, Sunan tinha a visão de uma tropa, que consistiria em 8 grandes tropas de golem, totalizando 1 milhão de golems. Naquela época, a força militar da Aliança Estelar ainda era fraca e formar uma tropa completa não era viável, então a ideia foi adiada. Mas agora, a Aliança Estelar tem a capacidade. Atualmente, a Aliança Estelar tem 4 tropas e 5 grandes tropas de golem. Considerando a necessidade de deixar algumas tropas para defender o continente da luz estelar, Sunan trouxe apenas 2 tropas desta vez. Mesmo assim, ainda são 2 milhões de marionetes. Mais do que um número total de tropas mobilizadas quando o continente luz estelar enfrentou o plano das marés. Sem o cubo mágico, transportar um número tão impressionante de golems em 24 horas teria sido um sonho. Os cavaleiros rúnicos mágicos transportaram cerca de 120 mil, mas considerando as condições adversas do plano cristalino da Terra, não mobilizamos os membros da reserva. Além disso, todas as forças principais dos cavaleiros dracônicos foram mobilizadas, juntamente com mais de 30 dragões, 285 magos e 363 aprendizes de mago de 3º nível, estes últimos servindo principalmente em apoio logístico e não participando de combate. Sunan assentiu, satisfeito. Chega. A Aliança Estelar enviou cerca de metade de toda a sua força militar para o plano cristalino da Terra. Mesmo grandes organizações de magos como a Aliança Azul Profundo e o Códice da Sabedoria não seriam capazes de transportar muito mais força militar em apenas 24 horas. Quanto a outras organizações de magos, o número de tropas que poderiam transportar seria ainda menor, provavelmente nem 1/10 de sua força militar total. E esta é a situação normal. Os magos espirituais verdadeiros estabeleceram um limite de 24 horas para o transporte de tropas para manter esta guerra dentro de uma certa escala. Caso contrário, sem quaisquer restrições, se todas as organizações de magos pudessem enviar tropas livremente, a situação acabaria se transformando em uma guerra em larga escala. Isso claramente não condiz com seus interesses. O que intrigava Sunan era como, nessas circunstâncias, essa guerra acabara se transformando numa guerra civil entre magos. Deixa pra lá, vamos lidar com o que vier. Vamos nos concentrar no que está à nossa frente. Após um momento de reflexão, Sunan balançou a cabeça e se virou para Lizzie, dizendo: comecem a procurar o cadáver divino e comecem a implantar os núcleos estelares. Entendo.
Lise se virou para dar ordens. O enorme exército logo entrou em ação. Com o acampamento como centro, os cavaleiros rúnicos mágicos e a tropa de golems avançaram em todas as direções como uma inundação, esmagando todos os monstros infectados em seu caminho. No alto do céu, as fortalezas da luz estelar e as frotas voadoras seguiam o exército em ritmo constante. Sempre que avistavam grandes grupos de monstros, imediatamente disparavam uma saraivada de tiros de canhão, reduzindo-os instantaneamente a cinzas. Após cada expansão, magos e aprendizes de mago desembarcavam das naves voadoras para começar a montar os núcleos estelares. Com o passar do tempo, a área ocupada pela Aliança Estelar cresceu e a rede Olho Estelar gradualmente tomou forma. No entanto, foi nesse momento que o exército da Aliança Estelar encontrou verdadeira resistência. O que é isso? Dentro de uma fortaleza da luz estelar, Fleming franziu a testa enquanto observava a onda de criaturas avançando em sua direção, com uma expressão de surpresa brilhando em seus olhos. Era um grupo de criaturas humanoides baixas. Com cerca de 1,4 metro de altura, eram excepcionalmente robustos, com uma largura quase equivalente à sua altura. Suas cabeças eram grossas e alongadas, e seus queixos eram cobertos por espessas e salientes barbas de cristal. Duas pequenas presas de cristal se projetavam de seus lábios inferiores. Além dos queixos, seus ombros, articulações e palmas também eram cobertos por grossos cristais. Usavam armaduras pesadas, e a pele exposta externamente era cinza escura, com muitas áreas podres, revelando a carne corrompida por baixo. Seus rostos tinham uma coloração verde doentia, como se envenenados. Eles são povo cristal da Terra, disse Targana solenemente. Todos foram infectados e agora se transformaram em monstros. O povo cristal da Terra é a principal raça nativa do plano cristal da Terra, habilidoso em combate e capaz de controlar naturalmente a terra e as rochas. Um povo cristal da Terra adulto possui a força de um cavaleiro. Alguns da elite podem atingir o nível de grande cavaleiro. Devido à sua capacidade inata de controlar a terra e as rochas, os cristais da terra conseguem sentir facilmente o poder dos elementos da terra, razão pela qual existem muitos guerreiros lendários entre eles. Uma raça que já era incrivelmente poderosa agora foi ainda mais fortalecida pelo poder divino, elevando sua força às alturas. Seu poder aterrorizante é evidente. Ao ver os cristais da Terra, densamente aglomerados e altamente tóxicos, avançando em sua direção como um maremoto, os magos dentro da fortaleza ficaram mais sérios. Torres mágicas, abram fogo. Fleming ordenou decisivamente. A fortaleza da luz estelar zumbiu, e uma luz brilhante floresceu no topo da fortaleza, como um sol nascente, dissipando instantaneamente o céu vermelho sangue. No segundo seguinte, mais de 100 torres mágicas dispararam simultaneamente, e uma densa barragem de raios mágicos rasgou o vazio, atravessando mais de 1000 metros para atingir o exército dos cristais da Terra. Em meio aos assobios ensurdecedores, centenas de guerreiros cristais da Terra foram obliterados antes mesmo que pudessem gritar. De uma vista aérea, o exército densamente compactado do povo cristal da Terra parecia ter sido instantaneamente arrasado por centenas de trilhas vazias. Ao mesmo tempo, a corporação Golem e os cavaleiros rúnicos mágicos no solo lançaram uma investida, colidindo com o povo cristal da Terra como uma inundação, fazendo sangue e carne voarem e membros se espalharem. A mesma cena se desenrolava em outras direções do deserto. Num raio de 1000 milhas, o povo cristal da Terra, altamente tóxico, e criaturas infectadas estavam sendo gradualmente atraídos para o acampamento da Aliança Estelar, convergindo de todos os lados. Dentro da Torre dos Magos da Luz Estelar, na sala do conselho, todos se reuniram em torno de uma longa mesa. Sunan sentou-se à cabeceira da mesa, com Lise à sua direita. À esquerda e à direita da longa mesa estavam Vance, Rose, Facado, Túlio e outros magos de segundo grau. Naquele momento, os magos de segundo e terceiro grau da Aliança Estelar estavam todos reunidos. Acima da longa mesa, um modelo holográfico tridimensional do plano cristal da Terra flutuava, exibindo toda a paisagem.
À medida que o exército da Aliança Estelar continuava a se expandir, a área coberta pelo modelo holográfico também aumentava. O avanço está indo bem, sorriu Facado. Embora o povo cristal da Terra tenha se tornado muito mais forte, eles não são páreo para os cavaleiros rúnicos mágicos e a tropa dos golems. Vand assentiu em concordância, sorrindo. Afinal, a força de cada indivíduo nessas duas tropas não é inferior à do povo cristal da Terra. Os soldados básicos da tropa dos golems, os golems de pedra, possuem força de combate de nível cavaleiro, que não é inferior à do povo cristal da Terra. Quanto aos cavaleiros mágicos rúnicos, qualquer um deles pode se igualar a um guerreiro lendário, facilitando a derrota do povo cristal da Terra. Sem mencionar o poder de fogo das fortalezas da luz estelar e das frotas voadoras. O povo cristal da Terra é fácil de lidar. O verdadeiro problema são as criaturas divinas. Lizzie olhou para o modelo holográfico acima da mesa. Com o estabelecimento da rede olho estelar, as flutuações e a intensidade das partículas de energia em diferentes locais puderam ser vistas claramente. Naquele momento, havia um ponto de luz particularmente proeminente na orla noroeste. Nome desconhecido, criatura divina, nível de energia, 25, mago etéreo de primeiro grau, nível de perigo, alto. O olhar de todos também se voltou para o ponto de luz na tela. O povo cristal da Terra é, na melhor das hipóteses, um tipo de criatura divina infectada, apenas ligeiramente mais forte do que outras criaturas infectadas. Eles não representam uma ameaça significativa para a bem equipada Aliança Estelar. A verdadeira ameaça durante a busca por fragmentos de cadáveres divinos são as criaturas divinas. Essas criaturas, que absorveram poder divino e sobreviveram à transformação, sofreram uma mudança qualitativa em sua força. Não é incomum que possuam poder de nível mago. Especialmente com o domínio da morte e da divindade tóxica, mesmo que uma criatura que absorveu o poder divino morra devido à transformação, ainda há uma chance de que ela seja ressuscitada como uma criatura morta-viva. Portanto, o número de criaturas divinas no plano cristalino da Terra deve ser extraordinariamente alto. Essas criaturas divinas são a verdadeira ameaça que várias facções de magos devem enfrentar enquanto buscam fragmentos de cadáveres divinos. Quem é o responsável por essa direção? Perguntou Sunan. Lizzie respondeu, é Artir. Ela está comandando uma fortaleza da luz estelar, e lidar com uma criatura divina etérica de primeira ordem não deve ser um problema. Sunan ponderou por um momento. Onde criaturas divinas aparecem, há uma grande probabilidade de que um fragmento de cadáver divino esteja por perto. Vand imediatamente se ofereceu, eu vou. Os outros também estavam ansiosos para ir, mas eram um passo mais lentos que Vand e se sentiram um pouco arrependidos. Para surpresa de todos, Sunan balançou a cabeça. Eu mesmo vou. Nenhum dos presentes havia encontrado pessoalmente um cadáver divino, e quem sabe quais efeitos colaterais os fragmentos do corpo da divindade tóxica poderiam terça-feira. Para garantir, ele decidiu ir pessoalmente. Quando se trata de divindades, ser excessivamente cauteloso nunca é ruim. Sunan não queria que nenhum de seus magos sofresse perdas fora de combate. Logo, Sunan chegou ao local onde a criatura divina havia aparecido. A batalha já havia terminado. Sob o bombardeio da fortaleza da luz estelar, a criatura divina, que se assemelhava a um sapo ampliado muitas vezes, com um par de asas e uma pele branco-acinzentada coberta de tumores repugnantes, rapidamente se transformou em um cadáver em farrapos. Um veneno viscoso e nauseante escorria das feridas do cadáver, sibilando e fumegando enquanto erode ao solo, criando crateras chocantes. Professor. Ao ver Sunan, Artir imediatamente voou para fora da fortaleza da luz estelar e se aproximou dele. Envie o cadáver para o laboratório da Torre dos Magos da Luz Estelar. Além disso, procure em um raio de 200 quilômetros ao redor desta área, sem deixar nenhum lugar sem verificação. Se encontrar um fragmento de cadáver divino, informe-me imediatamente. Sim, professor. Com a ordem de Sunan, um grande número de naves voadoras se dispersou em todas as direções, começando a procurar os vestígios da criatura divina.
Contanto que encontrei a área com a maior frequência de aparições de criaturas divinas, provavelmente encontrarão o fragmento de cadáver divino. Infelizmente, o tempo é curto demais para fabricar mais núcleos estelares para trazer para cá. Caso contrário, espalhar a rede do olho estelar por todo o plano tornaria a localização do fragmento do cadáver divino muito fácil, pensou Sun. No entanto, ele sabia que isso era apenas um sonho. Não só seria um projeto enorme, impossível de ser concluído em pouco tempo, como também, mesmo que fosse possível, outras facções de magos não o ignorariam e certamente tentariam sabotá-lo. Sunan não achava que aqueles magos negros se envolveriam em uma competição justa com ele. No plano cristalino terrestre, além das criaturas infectadas e das criaturas divinas, outras facções de magos em diferentes frentes de batalha também eram ameaças em potencial. Depois de mais de uma hora, as naves voadoras fizeram uma descoberta. Capítulo 274. Torre do Sino do Espírito Estelar e o Espírito Selvagem. Isso é um pedaço do cadáver do Senhor da Morte tóxico? Sunan olhou profundamente para o pântano abaixo. A água esverdeada do pântano era incrivelmente viscosa, borbulhando constantemente e emitindo fumaça esverdeada. Cobria uma área de cerca de 100 metros quadrados, destacando-se nitidamente contra o cascalho ao redor. No centro do pântano, um pedaço de carne branco acinzentada do tamanho de um polegar flutuava. Mesmo à distância, Sunan ainda conseguia sentir as intensas flutuações de partículas de energia emanando da carne. Centrado no pântano, o chão ao redor estava coberto com os cadáveres de mais de 20 criaturas divinas e milhares de restos de marionetes. Apenas este pequeno pedaço de cadáver divino havia se transformado em dezenas de criaturas divinas. O poder e a forte natureza infecciosa dos deuses eram evidentes nisso. Sunan estendeu a mão, usando o feitiço mão mágica para agarrar a carne branco acinzentada, com a intenção de recuperá-la do pântano. No entanto, antes que pudesse tocar a carne, a mão mágica foi rapidamente corroída pela fumaça esverdeada que subia do pântano. A corrosividade é bastante forte. Sunan ergueu uma sobrancelha e, com um pensamento, um jato de metal líquido prateado fluiu de sua palma, formando uma mão gigante que alcançou a carne branco acinzentada. A mão gigante prateada atravessou o pântano sem qualquer resistência, mas no momento em que tocou a carne branco acinzentada, o ponto de contato foi rapidamente corroído e desgastado, fazendo com que toda a mão encolhesse lenta, mas visivelmente. Sunan teve que adicionar mais metal líquido para manter o formato da mão prateada e recuperar a carne branco acinzentada. A corrosividade é tão forte que qualquer criatura abaixo do nível de mago seria infectada e se transformaria em um monstro tóxico se aproximasse dela, mesmo que levemente. Mesmo um mago de nível 1 teria dificuldade em manter essa coisa por perto por muito tempo. Um pedaço do tamanho de um polegar de cadáver divino era tão perigoso. Era difícil imaginar o quão aterrorizante seria a corrosividade de um cadáver divino inteiro. Parece que preciso criar um recipiente especial para isso. Sunan planejava retornar à Torre dos Magos para estudar as características do fragmento do cadáver divino e, em seguida, criar um recipiente especializado. No entanto, ao retornar à Torre dos Magos, descobriu que Cyril havia chegado. Parece que você fez um bom progresso e encontrou o fragmento do cadáver divino tão rápido. O olhar de Cyril pousou na esfera líquida prateada flutuando ao lado de Sunan, e seus olhos se iluminaram levemente. Com seu poder mental, ele podia sentir naturalmente a densa energia divina em seu interior. Felizmente, trouxe um recipiente especial para o fragmento do cadáver divino. Cyril jogou um anel, que flutuou lentamente em direção a Sunan. Este o pegou e o examinou cuidadosamente. O anel tinha um design bastante antigo, com padrões intrincados e complexos gravados em sua superfície, dando-lhe uma sensação de quietude. Este é um anel banidor de deuses criado pela Torre do Sino do Espírito Estelar, capaz de suprimir o vazamento de energia e poder divinos. Cyril explicou. Sunan entendeu imediatamente. Entre as muitas facções de magos, a Torre do Sino do Espírito Estelar era, sem dúvida, a mais entusiasmada em matar deuses.
Quase um terço dos deuses mortos por magos até então foram obra da Torre do Sino do Espírito Estelar. Dizia-se que o fundador da Torre do Sino do Espírito Estelar vinha de um plano natal que havia sido destruído por um deus, e ele jurou caçar e matar deuses pelo resto de sua vida, fundando a Torre do Sino do Espírito Estelar com o objetivo principal de matar deuses. A maioria dos feitiços, itens mágicos e marionetes projetados para combater deuses no mundo dos magos foram inventados pelos magos da Torre do Sino do Espírito Estelar. Quando a carne branco-acinzentada foi colocada dentro do anel banidor de deuses, a energia corrosiva que havia permeado o ambiente desapareceu instantaneamente. Sunan recolheu o metal líquido e acenou para Cyril. Obrigado. De nada. Cyril hesitou por um momento, mas finalmente decidiu não tentar persuadir Sunan a entregar o fragmento do cadáver divino ao Códice da Sabedoria. Pela expressão no rosto de Sunan, ficou claro que ele não tinha a intenção de fazê-lo e provavelmente queria ficar com o fragmento para estudá-lo mais a fundo. Na verdade, quase todas as organizações afiliadas fariam essa escolha. Afinal, oportunidades de estudar o cadáver de um deus eram raras. Como está seu progresso? As palavras de Sunan interromperam os pensamentos de Cyril, que sorriu e disse: Está indo bem. Fizemos algum progresso. Afinal, a filial principal enviou um exército considerável para o plano cristal da Terra desta vez, liderado por um descendente de um espírito verdadeiro. Descendente de um espírito verdadeiro? Qual? Romin Vard. Qual é a relação dele com Darus Vard? Cyril olhou para Sunan surpreso, sem esperar que ele soubesse sobre Lord Darus. Entre os muitos estudiosos do Códice da Sabedoria, Darus era o mais discreto, com pouca fama, e muitas organizações afiliadas desconheciam sua existência. Sunan, no entanto, parecia saber. Romin é filho de Lord Darus, disse Cyril como uma ponta de inveja. Ele avançou para o nível de mago de cristal de 3º grau há 100 anos e é um dos gênios reconhecidos pelo Códice da Sabedoria como tendo um maior potencial para se tornar um mago espiritual verdadeiro. Os olhos de Sunan brilharam quando ele perguntou: quais outras facções de magos são lideradas por descendentes de espíritos verdadeiros? Cyril zombou. Existem várias. A Aliança Azul Profundo, a Torre do Sino do Espírito Estelar, o Trono Obsidiano, a Selva da Linhagem Sanguínea. Basicamente, todas as grandes facções de magos são lideradas por descendentes de espíritos verdadeiros. Além disso, a Máscara Pálida, o Leviatã Marinho, o Pássaro de Mil Cabeças, a Cidade da Luz do Arco-Íris, a Torre da Corda Negra e outras também são lideradas por descendentes de espíritos verdadeiros. Nesse momento, Cyril lançou a Sunan um olhar estranho e hesitou. Ouvi dizer que você matou Makarov, da Torre da Corda Negra, na Cidade da Luz do Arco-Íris. É verdade? Sunan admitiu francamente. Sim, era verdade mesmo. Cyril estalou a língua, espantado, mas não particularmente surpreso. Ele havia testemunhado em primeira mão o poder aterrorizante da terceira habilidade inata de Sunan, combinada com gravuras alquímicas. Embora Makarov fosse um renomado mago de 3º nível, não tinha chance contra um ataque tão poderoso. O que o intrigava era como Makarov não conseguia nem escapar. Você precisa ter cuidado. A Torre da Corda Negra é conhecida por seus ressentimentos. Matando um de seus promissores magos de 3º nível, eles não vão deixar isso passar facilmente. Normalmente, eles não ousariam agir abertamente, mas no plano cristalino da Terra, eles têm menos reservas. Suspeito que possam ter como alvo a Aliança Estelar. Sunan permaneceu calmo. Obrigado pelo aviso. Serei cuidadoso. Vendo que Sunan tinha um plano, Cyril não insistiu no assunto. Eles conversaram por mais alguns minutos antes de ele se retirar. No entanto, após voar uma curta distância, ele não pôde deixar de se virar para observar o movimentado exército de golems à distância, com uma pitada de dúvida nos olhos. O exército da Aliança Estelar não era um pouco grande demais. Após refletir por um momento, Cyril balançou a cabeça, controlou seus pensamentos e se virou para partir. Assim que Cyril se foi, Sunan se virou para Liz e instruiu:
Encontre as bases das outras facções de magos e envie os corvos de olhos vermelhos para monitorar suas atividades, especialmente as da Torre da Corda Negra. Lizzie assentiu em concordância e perguntou: Cyril trouxe alguma notícia? Sunan não escondeu nada e relatou a situação com a Torre da Corda Negra. Depois de ouvir, Lizzie assentiu levemente, demonstrando que entendia, mas não parecia muito preocupada. Em qualquer outro momento, a Torre da Corda Negra seria, sem dúvida, muito superior à Star Alliance, mas a situação atual era bem especial. No plano cristalino da Terra, a Aliança Estelar não precisava se preocupar com ninguém, exceto com as poucas grandes facções de magos. Após dar as instruções, Sunan foi ao laboratório, ativou a matriz de isolamento e começou a estudar o fragmento do cadáver divino. No mundo dos magos, o cadáver de uma divindade era um material raro, extremamente precioso e versátil. Extrair energia divina para cultivar criaturas divinas era um dado adquirido, mas também era comumente usado para criar poções, itens mágicos e marionetes. Por exemplo, o golem cadáver divino. O golem cadáver divino é um tipo de golem corpóreo. Golems corpóreos estão entre os golems de nível mais baixo, mas o criador do golem cadáver divino adotou uma abordagem diferente, usando um cadáver divino como corpo principal e combinando com vários materiais raros para criar o golem cadáver divino. O golem cadáver divino, além de ter um corpo indestrutível, imune a todas as magias abaixo do sexto círculo e habilidades mágicas equivalentes, também pode usar alguns poderes divinos, tornando a máquina de guerra mais poderosa abaixo de um mago espiritual verdadeiro. Mesmo contra um mago espiritual verdadeiro, ele ainda pode resistir. Se feito a partir do cadáver de uma divindade de médio ou alto poder, o golem cadáver divino pode até mesmo se igualar a um mago espiritual verdadeiro em combate direto. De certa forma, o golem cadáver divino é uma das maiores conquistas do teatro de marionetes. A única coisa que pode ser comparada a ele é o construto com poder mágico, uma forma de vida lendária. Além disso, houve tentativas de integrar cadáveres divinos em modificações corporais, mas devido ao alto nível de contaminação por cadáveres divinos, houve poucos resultados práticos até o momento. Após 3 dias, Sunan estudou minuciosamente o fragmento do cadáver divino, organizou os dados experimentais e, sem hesitar, extraiu toda a energia divina do fragmento. Embora não lhe faltasse energia divina, ele aderiu ao princípio de não desperdiçar nada que pudesse ser usado. Além disso, o Códice da Sabedoria não exigia que o fragmento do cadáver divino retivesse sua energia divina quando submetido. O tempo passou rapidamente. Antes que ele percebesse, já havia se passado mais de 1 mês desde que entrara no plano cristalino da Terra. Sob a busca incansável do exército da Aliança Estelar, mais 5 fragmentos de cadáveres divinos foram encontrados posteriormente, totalizando cerca de 1/3 do tamanho de uma palma quando combinados com o primeiro pedaço. No entanto, após isso, a velocidade da busca diminuiu significativamente. Isso ocorreu principalmente porque, à medida que a área de busca se expande, as chances de encontrar outras facções de magos aumentavam consideravelmente. Nos últimos dias, o exército da Aliança Estelar já havia encontrado equipes de busca de outras facções de magos em áreas selvagens 3 vezes. No entanto, ambos os lados mantiveram a contenção, passando um pelo outro sem qualquer conflito. Mas Sunan deixou bem claro que isso era apenas temporário. Assim que a maioria dos fragmentos do cadáver divino fosse encontrada e os pedaços restantes se tornassem escassos, várias facções de magos inevitavelmente recorreriam à força para competir pelos fragmentos restantes. Esse seria o verdadeiro início do caos. Logo após terminar seu cultivo, Sunan abriu os olhos e recebeu uma mensagem de Lizzie. Ele então foi para o salão de reuniões. Lizzie e os outros já estavam reunidos no salão, olhando fixamente para uma tela de luz flutuante no ar. Ao ver Sunan, Lizzie disse: "Vocês chegaram bem a tempo." Os corvos de olhos vermelhos detectaram um conflito entre a Aliança Azul Profundo e o Espírito Selvagem. Enviei um mago para transmitir as imagens do campo de batalha.
Acredito que seja necessário observarmos a força de combate de grandes facções de magos. Sunan ergueu uma sobrancelha em surpresa, não esperando que a Aliança Azul Profundo e o Espírito Selvagem se chocassem tão cedo. Era provável que ambas as facções tivessem encontrado grandes pedaços do cadáver divino e não estivessem dispostas a deixá-los ir, levando ao conflito. Aproximando-se da tela de luz, Sunan focou seu olhar. A imagem era nítida, mostrando uma visão diagonal descendente à distância, abrangendo a maior parte do campo de batalha. No vasto campo de batalha, milhões de criaturas estavam envolvidas em um combate corpo a corpo caótico, incluindo cavaleiros humanos, marionetes de golem e várias criaturas bizarras. Algumas dessas criaturas eram seres alquímicos de laboratórios de magos, algumas eram raças nativas de planos afiliados e outras eram exércitos de escravos comprados em mercados de escravos. Havia também muitas feras pré-históricas com presas e garras. Sunan até viu um pássaro gigante com um corpo cercado por centenas de finas trilhas de fumaça preta e coberto por penas metálicas, lutando contra um dragão até a paralisação. Uma fera ancestral cultivada pelo espírito selvagem, presumo. O olhar de Sunan cintilou. O espírito selvagem era famoso por sua perícia em cultivar feras exóticas, semelhantes ao pássaro de 1000 cabeças, mas, na realidade, os dois eram muito diferentes. O espírito selvagem não só se destacava no cultivo de feras exóticas muito mais do que o pássaro de 1000 cabeças, como também tinha uma abordagem muito mais agressiva. Caçar feras exóticas ancestrais era uma prática comum, e eles frequentemente atacavam outros magos para capturar feras exóticas raras. Em termos de cultivo de feras exóticas, o espírito selvagem tentou fundir vários seres, incluindo humanos, com feras exóticas para criar novas formas de vida. Muitos magos foram capturados pelo espírito selvagem e usados como materiais experimentais para a fusão de feras exóticas. Uma abordagem tão agressiva naturalmente fez com que muitos magos os desprezassem, levando o espírito selvagem a ser categorizado como uma facção de magos sombrios. Comparados às ações do espírito selvagem, os experimentos anteriores de modificação biológica de Sunan eram como brincadeira de criança. Controlando seus pensamentos, ele continuou a observar a imagem. Milhares de raças estavam envolvidas em um combate corpo a corpo brutal no campo de batalha, uma verdadeira batalha de miríades de raças. Em um campo de batalha tão plano, cavaleiros e grão-cavaleiros eram apenas bucha de canhão, com apenas cavaleiros lendários mal se qualificando como a espinha dorsal da força de combate. Na imagem, ambos os lados tinham exércitos altamente capazes. Uma proporção significativa dos combatentes eram guerreiros lendários. Além disso, não faltavam combatentes de nível mago. Somente pela imagem, estimou-se que havia nada menos que 3.000 combatentes de nível mago, incluindo magos, marionetes e várias criaturas poderosas. Toda a Aliança Estelar tem pouco mais de 1.000 combatentes de nível mago. As forças no campo de batalha representam apenas uma pequena parte da força total da Aliança Azul Profundo e do Espírito Selvagem. A profundidade das grandes facções de magos é realmente profunda, e a Aliança Estelar ainda tem um longo caminho a percorrer. Sunan refletiu, seu olhar se voltando para o céu acima do campo de batalha. Lá, um denso aglomerado de construções de guerra e torres de magos flutuava, muito menos em número do que no solo, mas com um combate não menos intenso. Um lado havia implantado centenas de torres imponentes, inteiramente na cor azul marinho. Embora ligeiramente menores do que pequenas torres de magos, elas ainda eram colossais. Torres móveis. As renomadas construções de guerra da Aliança Azul Profundo no Multiverso. Capítulo 275. Números exagerados do exército. Como uma grande facção de magos, os espíritos selvagens naturalmente têm suas próprias construções de guerra. Estas são esferas enormes, semelhantes a montanhas, cobertas por cavidades circulares. Gigantes bárbaros da montanha, um tipo de criatura alquímica supergrande, são construções de guerra feitas principalmente de metal e materiais biológicos. Neste momento, os dois tipos de construções de guerra estão envolvidos em um combate feroz no céu.
Os gigantes bárbaros da montanha lançam centenas de bolas de carne e vermelho sangue de suas cavidades, que atingem as torres em movimento como balas de canhão, criando crateras chocantes e espirrando líquidos corrosivos que chiavam e fumam nas paredes da torre. Em contraste, as torres em movimento emitem ondas azuis ondulantes que se espalham como um mar, fazendo com que quaisquer bolas de carne e vermelho sangue que toquem as ondas azuis explodam no ar. A pele dos gigantes bárbaros da montanha, atingidos pelas ondas azuis, derrete como manteiga, revelando a carne crua e ensanguentada por baixo. Os dois lados trocam golpes implacavelmente, lutando com todas as suas forças. Os raios de artilharia da Torre dos Magos cruzam o céu, aniquilando-se mutuamente, e a luz mágica e colorida quase obscurece todo o céu. Parece que eles estão realmente se metendo nisso, disse Lizzie com uma expressão séria. O conflito entre a Aliança Azul Profundo e os espíritos selvagens sem dúvida significa algo, sugerindo que a batalha pelos fragmentos do cadáver divino está prestes a entrar em uma fase mais caótica e intensa. Sunan refletiu. Diga às pessoas lá embaixo para serem mais cuidadosas durante a busca. Lizzie assentiu solenemente. Eu os lembrarei. Depois de observar por um tempo, Sunan perdeu o interesse, virou-se e retornou à piscina elemental. Mesmo em sua situação atual, ele não relaxou em seu treinamento, absorvendo a energia divina extraída dos fragmentos do cadáver divino todos os dias para aprimorar gradualmente seu refinamento mental. A quantidade de energia divina nos fragmentos de cadáveres divinos é vasta, mas sua pureza é muito inferior à dos núcleos elementais. Absorvê-la de forma imprudente pode levar à contaminação da alma. Mesmo para um mago espiritual verdadeiro, purificar a energia divina tem um custo significativo. Comparado aos núcleos elementais prontamente disponíveis para magos espirituais verdadeiros, esse método é, sem dúvida, mais demorado e trabalhoso. Portanto, a maioria dos magos não absorve energia divina dos cadáveres divinos, usando-a principalmente para outros propósitos. Mas Sunan é diferente. Com o cubo mágico, ele pôde facilmente purificar a poluição da fé na energia divina. Apenas um fragmento do cadáver de um deus do tamanho de uma palma, a energia divina extraída dele é suficiente para sustentar meu cultivo por mais de uma década. Se fosse um cadáver de Deus completo, provavelmente seria suficiente para eu cultivar por 1000 anos. E este é um cadáver de Deus morto, com grande parte de sua energia divina já esgotada pela batalha. É evidente o quão surpreendente deve ser o poder de um Deus vivo. Após um momento de reflexão, Sunan reuniu seus pensamentos, sentou-se de pernas cruzadas e começou seu cultivo. Mais 5 dias se passaram. Em um cânion a mais de 1.600 quilômetros da base da Aliança Estelar, uma batalha havia acabado de terminar. O solo esburacado estava coberto de restos de marionetes, estendendo-se vale adentro, com naves mágicas acidentadas espalhadas em intervalos regulares. Na parte mais profunda do vale, havia uma fortaleza estelar dilapidada. Ao redor dos restos da fortaleza, mais de 20 cadáveres de criaturas divinas jaziam no chão. O ar ainda retinha um gás tóxico denso, verde claro. Cori voou para fora da fortaleza estelar e balançou a cabeça para Atio, que esperava do lado de fora. O dano é grave. Não pode ser reparado. Atio suspirou. Eu não esperava que houvesse tantas criaturas divinas aqui. Se a rede do olho estelar tivesse sido instalada aqui, poderíamos ter trazido mais tropas se as tivéssemos detectado antes. Cori comentou friamente. A presença de muitas criaturas divinas sugere que o fragmento de cadáver divino no vale é bem grande. É verdade, a expressão de Atio suavizou-se um pouco. Embora tivessem perdido uma fortaleza estelar, adquirir um fragmento maior de cadáver divino poderia compensar um pouco as perdas. Vamos, Cori liderou um caminho para o interior do vale. Atio se virou para instruir os outros a transportar os restos da fortaleza estelar e os cadáveres das criaturas divinas de volta para a base antes de seguir Cori. Enquanto isso, no alto do céu, perto do vale, 2 magos usando magias de invisibilidade observavam a situação abaixo.
Os caras da Aliança Estelar com certeza tiveram sorte, encontrando outro fragmento de cadáver divino tão rapidamente, e parece bem grande. Não só isso, pela nossa vigilância, a Aliança Estelar parece ter encontrado alguns fragmentos de cadáveres de deuses. Mas, falando nisso, eles não têm um número excessivo de fantoches? Como conseguiram repelir a invasão do Trono Negro, é natural que tenham algumas capacidades. Mas, no fim das contas, são apenas uma facção de magos de terceira categoria. Se fizermos alguma coisa, a queda deles será fácil. Lord Elliot está realmente planejando agir. Não é inevitável. Para vingar Marco. Essa é apenas uma razão. Mais importante, os fragmentos de cadáveres divinos não descobertos estão se tornando cada vez mais raros. Não podemos competir com as facções maiores de magos, então temos que mirar em outras facções e pegar seus fragmentos de cadáveres divinos. A Aliança Estelar é um alvo perfeito. É verdade. Eles estão saindo. Os dois magos interromperam a conversa, seus olhos brilhando com um brilho azul profundo. Eles podiam ver claramente Coriatio emergindo das profundezas do vale a vários quilômetros de distância. Cori usava um anel de banimento de deuses na mão direita. Ao ver isso, um dos magos zombou. Parece que eles o pegaram. Podemos nos mover agora. Avise os outros. O outro mago assentiu levemente e esmagou a peça de osso em sua mão sem hesitar. No instante seguinte, um ponto preto apareceu na borda do horizonte. O ponto preto rapidamente cresceu e logo se aproximou deles, revelando uma enorme aeronave de metal. A aeronave tinha mais de 200 metros de comprimento e quase 100 metros de altura, inteiramente feita de metal. Seu casco estava envolto em correntes de ferro negro, formando padrões intrincados que lembravam matrizes mágicas. Coriatio imediatamente sentiram a aproximação do inimigo, e suas expressões mudaram. É a giganave da corrente negra da Torre da Corrente Negra. O rosto de Cori se obscureceu. Como o Lord Sunan disse, esses caras estão realmente inquietos. A expressão de Atio ficou séria, e ele disse gravemente: o inimigo não tem boas intenções. O alvo deles pode não ser apenas nós. Precisamos notificar a base o mais rápido possível. Tendo acabado de vivenciar uma batalha feroz, até mesmo a Fortaleza Estelar foi destruída. Suas forças restantes eram claramente insuficientes para resistir ao inimigo avassalador. Coriatio tomaram uma decisão rápida. Deixaram a frota voadora e os construtos de guerra para conter o inimigo, enquanto lideravam os cavaleiros do padrão mágico de volta à base. Torre do Mago da Luz Estelar, centro de controle. Recebendo a mensagem urgente, Sunan interrompeu seu cultivo e foi para o salão de reuniões. Assim que ele chegou, Liz imediatamente disse: a equipe de exploração de Coriatio foi atacada pela Torre da Corrente Negra. Sunan estreitou os olhos e perguntou: como eles estão? Ambos estão bem, respondeu Liz. Fizemos preparativos com antecedência para garantir que as equipes de exploração permanecessem dentro do alcance dos olhos estelares e tivéssemos forças móveis prontas para fornecer apoio. Os reforços chegaram a tempo e nenhum deles ficou ferido. No entanto, a frota voadora e os construtos de guerra que os acompanhavam foram completamente aniquilados. Contanto que estejam seguros. Sunan assinou com a mão. A perda de algumas frotas aéreas e construções de guerra não era um problema significativo. Ele faria a Torre da Corrente Negra pagar o preço. Onde está o exército da Torre da Corrente Negra agora? Eles estão vindo para cá. Liz assinou com a mão, e incontáveis raios de luz surgiram, formando uma imagem no ar. A imagem mostrava uma densa formação de giganaves da Corrente Negra, cercando 12 torres de magos, enquanto se moviam rapidamente pelo céu. No chão, um exército composto por construtos bélicos e diversas criaturas fluía como uma inundação pela vastidão, estendendo-se até onde a vista alcançava. Ao que parece, a Torre da Corrente Negra deve ter mobilizado toda a sua força, disse Liz, com uma expressão solene. Eles já estão dentro do alcance dos olhos estelares e a cerca de 500 quilômetros da base. Preparem-se para o combate.
Sunan encarou a imagem, com uma luz azul escura brilhando em seus olhos. Já que alguém está nos entregando fragmentos de cadáveres de deuses, não devemos recusar. Ao mesmo tempo, a mais de 500 quilômetros da base da Aliança Estelar. Na grande Torre dos Magos, no centro do exército da Torre da Corrente Negra, o salão de reuniões estava cheio de magos sentados ao redor de uma longa mesa, com os olhos fixos na vista panorâmica projetada no ar. À medida que os batedores reportavam várias informações, os dados e textos na vista panorâmica eram atualizados continuamente. A resposta da Aliança Estelar foi bastante rápida. A maioria das equipes de exploração já retornou à base. Eles parecem ter um item mágico que pode monitorar os status de uma determinada área em tempo real e também possui recursos de comunicação de longa distância, e é por isso que conseguiram detectar nossos movimentos tão rapidamente. Mesmo assim, o tempo de reação deles não deveria ser tão rápido. Suspeito que estivessem preparados para nós desde o início. Não há necessidade de adivinhar. Nossa força excede em muito a da Aliança Estelar. Mesmo se avançarmos abertamente, a Aliança Estelar não é páreo para nós. De fato, isso mesmo. Elliot, sentado à cabeceira da mesa, sorriu enquanto seus magos subordinados falavam com confiança, sem se importar com a atitude relaxada deles. Afinal, até ele sentia lá no fundo que a vitória naquela guerra era quase uma certa. A Aliança Estelar, apesar de sua reputação em ascensão, ainda era uma facção de magos recém-emergida. Sua força geral mal chegava ao terceiro nível, um forte contraste com a Torre da Corrente Negra, que era significativamente mais poderosa. Diante de um oponente tão fraco, ele não tinha dúvida sobre suas chances de vitória. Deixando de lado outros fatores, as 12 torres de magos da Torre da Corrente Negra, 8 pequenas, 3 médias e uma grande, eram mais do que suficientes para subjugar a Aliança Estelar. De acordo com suas investigações recentes, a Star Alliance parecia ter apenas uma grande torre de mago, uma torre de mago média e 4 pequenas torres de mago. Em termos de número de torres de magos, a diferença já era significativa. Sem mencionar a disparidade na força geral. O que surpreendeu Elliot foi que a Aliança Estelar havia conseguido desenvolver seus próprios construtos de guerra. No entanto, isso foi apenas uma pequena surpresa. O resultado final dessa guerra seria a eliminação da Aliança Estelar da competição por fragmentos de cadáveres divinos. A única pessoa em toda a Aliança Estelar que Elliot considerava digna de atenção era Sunan, o controlador. Ser capaz de matar Marco de forma limpa em apenas um minuto, nem eu tenho 100% de confiança nisso. E dizem que Sunan é apenas um mago de qualificação de terceiro nível. Uma luz fria brilhou nos olhos de Elliot. Tal pessoa tinha uma chance maior de ascender a um mago espiritual verdadeiro do que ele, um descendente de um mago espiritual verdadeiro. Como a Torre da Corrente Negra e a Aliança Estelar já haviam se tornado inimigas, era sensato reprimir o crescimento de Sunan agora. Esta era a única chance de matá-lo. Caso contrário, uma vez que ele deixasse o plano cristalino da Terra, seria muito mais complicado agir. Enquanto ponderava, o exército da Torre da Corrente Negra já estava a menos de 50 quilômetros da base da Aliança Estelar. Ao ver isso, Elliot reuniu seus pensamentos e se levantou. Senhoras e senhores, vamos encerrar nossa conversa aqui. Em seguida, precisamos lidar com a Aliança Estelar. Podemos continuar nossa conversa na celebração da vitória. Lord Elliot está certo. Depois de lidar com a Aliança Estelar, precisaremos escolher nosso próximo alvo. Os magos riram e concordaram. Nesse momento, a voz do espírito da torre ecoou pelo ar. Detectei um grande número de formas de vida se aproximando do sudeste, a 57 quilômetros de distância. Contato estimado em 12 minutos. O riso vacilou. Elliot compreendeu rapidamente a situação e zombou. Não estão protegendo a base deles e, em vez disso, ousando lançar um ataque. Parece que nossos oponentes são bastante ousados. Ele acenou com a mão e a cena mudou.
Milhares de naves mágicas voadoras enchiam o céu, assemelhando-se a uma inundação metálica que bloqueava o sol, exalando uma pressão sufocante. Atrás deles, havia 6 torres de magos e 40 a 50 enormes fortalezas de metal. Dezenas de dragões e milhares de cavaleiros humanos montados em montarias dracônicas guardavam a área. A cena então mudou para o chão. Incontáveis marionetes de golem marchavam em fileiras ordenadas pela vastidão, sua formação densa e se estendendo ao longe. Mesmo com o ângulo da câmera recuado, o fim ainda não era visível. Nos flancos do exército de golems, formações de cavalaria estavam organizadas ordenadamente. Eles estavam vestidos com armaduras pesadas, segurando lanças longas e espadas pesadas, montados em leopardos negros com intrincados padrões prateados em suas peles expostas, indicando seu status excepcional. Mesmo apenas assistindo às imagens, era possível sentir a pressão avassaladora, uma prova da natureza de elite deste exército. Ao ver isso, o salão antes animado ficou em silêncio. Muitos dos magos da Torre da Corrente Negra pareceram perplexos e céticos. Eles sabiam há muito tempo que o exército da Aliança Estelar era maior do que o esperado, mas não levaram isso a sério. Afinal, com o limite de 24 horas para o transporte do exército, quão maiores poderiam ser as forças da Aliança Estelar? Mas naquele momento, eles de repente perceberam que o exército da Aliança Estelar não era apenas um pouco maior,